Isaías capítulo 6, a palavra de hoje é: examine a si mesmo. E eu quero compartilhar com vocês essa bênção que Deus colocou no meu coração. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender; vejam, vejam, mas sem perceber. Torne sensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Amém? Amém. Deus, obrigado pela palavra. Fale ao nosso coração, Pai. Encontre liberdade em cada coração para falar o que Tu queres nos falar, em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, via de regra, o ser humano em si, tem um hábito de um olhar do outro. Ele olha para o outro. Geralmente assim, o defeito do outro, o pecado do outro, acusa o outro. Não é verdade? Nós somos assim. É da natureza humana pecadora, pecaminosa. Nós encontramos defeito no outro. O outro está assim, cheio de defeito. Eu sou a coroinha de cima, o santo. Isso acontece geralmente, irmãos, quando nós estamos assim, afastados de Deus. Vamos distanciando de Deus, sabe? Deus, para nós, se tornou um ser distante. E então eu começo a me endeusar, eu. Quando eu me distancio de Deus, a tendência é tornar um ser insensível, um coração endurecido. Eu fecho para Deus. Mas quando eu me aproximo de Deus, inverte a situação. Agora o olhar é de dentro. Eu começo a olhar para mim, os meus defeitos, os pecados que eu tenho. Eu começo a me enxergar. E quando eu começo a me enxergar, cada vez mais que eu vou me aproximando de Deus, eu vou sentindo vergonha de mim mesmo, dos pecados que pratico.
Eu vou me envergonhando e vou me encolhendo. E cada vez mais que me encolhendo, eu vou aos pés do Senhor e vou me quebrantando e vou chorando diante do Senhor, que não me acho digno de me apresentar a Ele, por eu ver os tamanhos dos pecados que estão em mim. Incrível, Deus nos revela. Faz-me lembrar aquele episódio de Lucas 5, quando Pedro percebeu que era o Senhor. Ele se lança ao mar, porque ele estava sem camisa. Ele enxergou para ele: Senhor, não sou digno de estar perto do Senhor. Eu me enxergo, eu vejo quem eu sou. E quando eu vejo quem eu sou, eu vou vendo assim, que eu sou um ser tão carente de Deus, que eu preciso andar 100% em Deus. E começamos a entender aquilo que Paulo diz em Romanos 7. Quando ele diz assim: o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Há aquela luta com você e você mesmo. Porque essa natureza humana pecadora, ela é tendenciosa a fazer o que é mal. Se não fosse a misericórdia de nós em nossa vida, nós seríamos consumidos. E nós podemos entender o Gálatas 5, quando Paulo vai dizer, escrevendo na igreja dos Gálatas, sobre a luta do espírito contra a carne. Um odeia o outro, um não quer o bem do outro. E a lista da carne é longa. E se o espírito não estiver preparado no Senhor, se o espírito não estiver cheio do Espírito de Deus, ele vai dar vazão, o ser humano, à carne, e ele vai fracassar e vai cair, que a carne vai engolir. Mas se estiver cheio de Deus, eita lá, pode vir o que for, a tentação que for, o pecado que for, você está protegido, você está guardado, você está firme, você está seguro, porque você está perto de Deus. Tremendo isso. O profeta Isaías foi um homem palaciano, homem de Deus. E diz alguns historiadores que ele foi que foi morto, cerrado ao meio, lá de Hebreus, lembra? Uns foram cerrados ao meio e tal. Alguns chegam a dizer que o profeta Isaías foi esse. Homem fiel a Deus. Irmãos, tão fiel a Deus, tão fiel, que Deus falou: eu quero que você ande nu por um tempo em Israel. Ande nu, para simbolizar o pecado desse povo. Ele andou. Isso, numa situação humana, é ridículo, não é verdade? Mas Deus tem os seus desígnios, o seu propósito, e nós não temos que questionar. O profeta Isaías tinha intimidade com Deus. Ele começa o seu livro falando de pecado, do pecado da nação, aponta os pecados, fala de como Deus irá punir a nação, e ele vai discorrendo essa questão do pecado. Quando chega no capítulo 6, Isaías tem uma visão, exatamente no ano que morre o rei Uzias. Esse rei Uzias, a Bíblia diz, aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26, você pode chegar em casa e dar uma lida, para você entender quem foi o rei Uzias, que foi um homem fiel a Deus, foi reto a Deus. Esse homem prosperou no seu reinado, poderosamente, tinha um exército enorme. Deus defendia esse homem por todos os lados que ele ia. E Deus ia engrandecendo o homem. Tornou-se uma pessoa importante, não só no reino de Israel, mas os países vizinhos conheciam a fama do rei Uzias. Era um homem forte, porque Deus o havia fortalecido. Porém, quando ele se tornou grande, forte, ele se engrandeceu, se afastou de Deus. Olha o perigo.
Ele achou, porque ele era rei, ele poderia entrar no templo e oferecer sacrifício ao Senhor. Quando ele entra, diz a Bíblia que entrou o sacerdote chefe e vários outros sacerdotes, para dizer a ele: você não é autorizado por Deus para fazer esse trabalho. Esse trabalho aí é dos sacerdotes, os filhos de Arão, que Deus separou. O seu papel é o papel de rei, sacerdote é outro papel. Só Jesus que é rei, sacerdote, profeta. A gente aprende aí, irmã, que cada um de nós tem a sua função, não é verdade? No reino de Deus. Que Deus que nos deu, e nós precisamos fazer por excelência. E tem algo que não é para nós fazermos, é para outro fazer. O rei, ao invés de receber a repreensão dos sacerdotes, o que é que ele fez? Se levantou contra, bateu de frente com os sacerdotes e quis repreender os sacerdotes. Na hora que ele faz isso, a palavra de Deus está clara, leia lá. Na hora, Deus tocou no homem, atingiu com a lepra na testa, ficou leproso. Quando ele é leproso, os sacerdotes providenciam tirar ele mesmo e já sai correndo. E diz a Bíblia que ele morreu com essa lepra, foi afastado do palácio, o seu filho assumiu o seu lugar e ele ficou numa casa isolada e lá ele morreu. Por quê? Porque ao afastar de Deus, ele se engrandeceu, se achou que era o tal, e o pecado dominou o coração dele e ele ignorou tudo isso. Mas se ele tivesse ouvido a repreensão dos sacerdotes, pedido perdão, tenho certeza que Deus o havia perdoado, porque Deus é Deus perdoador. Ao coração humilde, quebrantado, o Senhor quebrando. Então o profeta Isaías morre no ano da morte, tem essa visão no ano da morte desse rei. Calendário, como ele quis falar do templo. E diz o texto sagrado que Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é uma visão lindíssima. Veja comigo, entre no texto. Diz o texto: ele viu o Senhor assentado. Irmãos, é algo profundo. Um pecador como eu e você, Deus se revelou. Deus nos mostrou a ele onde estava, no trono da glória celestial, sentado no trono. E Isaías conseguiu ver isso. É uma visão esplêndida, grandiosa, assustadora. Preste atenção que a palavra de Deus está dizendo que os anjos, os serafins, aliás, estavam com as asas tapando os olhos, o rosto deles, os rostos dele, quase que não sai. Os pés, para não ver a glória de Deus. Os serafins, irmãos. E Deus pega o pecador e mostra para ele: olha o seu Deus aqui. Grandiosa a visão, e diz assim, que as abas das vestes de Deus enchia o templo. Irmãos, Deus é tremendo. A gente estava cantando aqui, eu falei: meu Deus do céu, a gente pudesse ficar o tempo todo cantando para Deus, se enchendo de Deus, o coração inunda assim. Deus é grandioso. E chega para um homem e se apresenta de forma grandiosa e permite esse homem poder contemplar. Sabe, no nosso dia a dia, se nós tivermos um pouco mais de esforço, nós nos dedicarmos mais a Deus, a nossa vida mais no altar de Deus,
Deus começa a revelar coisas grandiosas para você. As intimidades Ele vai revelando. E o seu coração pode até palpitar. E Deus vai dando missão. Deus vai dando missão. E você não tem como dizer não para Deus. Não tem como. Porque você está tão próximo, vai se enchendo dele, que você está sensível. E quando você está sensível, nós vamos aprender com os serafins que nós vamos louvar a Deus. E aqui ele está falando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O que está lá em Apocalipse, lembra de Apocalipse? Dia e noite, os serafins cantando santo, 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 adorando a Deus. Isaías pôde contemplar essa beleza no céu, essa grandiosidade do Senhor. E diz que as portas abriram, os umbrais das portas abriram, se moveram com a voz do que clamava, e o templo encheu da fumaça. E quando o templo encheu da fumaça, aí Isaías olhou para ele, olhou para dentro de si e temeu. Está vendo? A visão de quem está perto de Deus é a visão de quem olha para si, enxerga para si, a si. E o que é que ele vê? Ai de mim, diz o texto. O que é que diz aí? Homem de impuro, de lábios impuros, habita no povo impuros, um pecador. Ei, irmãos, nos desmancha, joga no chão, quebra nossas pernas. O que é bom para nós, porque todo orgulho que está dentro de nós vai saindo. E orgulho na nossa vida é sinônimo de queda, pois a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Diante de Deus, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido. Foi tão assustador, irmão, né? Tão assustador que eu estou perdido. Como que eu estou perdido diante de Deus, Deus se apresentando a mim? É para nós ficarmos maravilhados, era para ele maravilhar, mas foi tão assustador. Eu estou perdido, por quê? Porque ele olhou, Deus santo, olha o serafim dizendo: santo, 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 Senhor dos Exércitos, e eu pecador, vendo santo, santo, santo. Ai de mim. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A concepção que tem, vê Deus, morre. Eu vi Deus. Não foi aquele pensamento de Jacó em Betel? Pronto, vou morrer. Deus apareceu para mim. Os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe que consegue ver o Deus dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso? Sabe? Só quem se aproxima dele e a quem ele quer revelar. Se eu e você, se a igreja de Jesus Cristo, preste atenção a isto, se a igreja de Jesus Cristo for uma igreja cujos membros sejam pessoas de coração quebrantado, que se humilham diante de Deus e tem uma prática contínua de oração, Deus, eu vou usar uma expressão nossa popular, se derrete para esse povo. As portas do céu se abrirão assim, tamanha. E coisas grandiosas começam a acontecer no meio do povo, a partir das pequenas. Porque Deus vai nos fazer ver os pequenos detalhes que Ele faz, que nós passamos por cima e não damos graças. A igreja de Cristo Jesus, ela precisa se dedicar mais ao Senhor, em uma vida devocional, do que em tarefas,
do que em atividades. Eu estava conversando com meu querido irmão ontem, foi ontem, foi de ontem, foi? Estava falando, a pessoa muito ativa e tal, de repente desmoronou, caiu. Eu falei, o resultado de quem que está envolvido com atividades no reino e não está envolvido com o Senhor do reino. Acha que agradar a Deus é fazer tudo, abraça tudo, vai saindo tudo, e aí até não dá nem oportunidade para o outro, não, porque eu tenho que fazer, eu. Você vai fazendo coisa e não tem tempo para dar tempo para quem dá o tempo para ele. A igreja de Jesus precisa começar pelo joelho, ou pelos joelhos, diante dele, se apresentando a ele, para ele se apresentar, se fortalecer, se encher, porque as outras coisas demais vão acontecendo de forma natural. Deus vai colocando na mente do irmão, da irmã, na mente do outro irmão, Deus vai colocando o que ele quer para a igreja, e aquilo ali que ele quer, todos vão estar na unidade, porque todos estão buscando Deus em espírito e em verdade. Deus se revela na família que está nessa busca. Deus vai falando, as diferenças vão eliminando, porque Deus vai fazendo acontecer. Nós vamos enxergando a nós assim, ai de mim, estou perdido, sou pecador. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos falar com Deus, vai pedindo perdão a Deus do pecado, Deus vai revelando nosso pecado, Senhor, me perdoe por isso. Nós vamos tendo nojo, nós vamos nos limpando, e a Bíblia diz, aquele que é puro se purifique mais ainda, ou purifique-se mais ainda, porque você quer agradar a Deus. Agradar a Deus não é se envolver em atividades, a igreja precisa ter atividades, preste atenção. Cada um precisa exercer o que Deus lhe deu, o seu dom, precisa fazer. Mas antes disso, precisa estar no altar do Senhor. E esse altar não é aqui. Eu vou para a igreja, que eu vou me encher de Deus. Na igreja, amém, que você vem com esse pensamento. Mas você já vem da sua casa cheio de Deus, para que você transbordar o seu cálice. Para na hora que cantar aqui o louvor, você está despreocupado com o horário de retorno e voltar para casa, porque você quer louvar o seu Deus com seus irmãos, porque você está tão cheio de Deus, tão transbordando, porque na sua casa você fez isso, glória a Deus, e você vai vivendo assim. Agora deixa eu dizer algo para você, é um preço que tem que se pagar, que não é tão fácil, porque você tem suas atividades do dia a dia, precisa renunciar a algo do seu dia a dia para você fazer isso. O púlpito da igreja é uma tarefa difícil, irmão Jorge. Eu estava em casa hoje conversando com Deus, meu Deus, que missão difícil é o púlpito, irmã Roliane. A senhora vai pregar daqui uns dias, você vai ver já sabe desse peso, você vai ver o peso que é. Que missão difícil. Por que é difícil? Porque primeiro você tem que entrar no trono da graça, conversar com o papai, e conversando com ele, se enchendo, falando com ele, se enchendo, para o seu espírito ficar leve, você está cheio dele, para vir transbordando para aqui, para você falar o que Deus mandou você falar, ser boca de Deus. Como eu vou ser boca de Deus se eu não me apresento a Deus? E tem dias, irmã Robélia, que o negócio pega. Você está ali naquela batalha, está naquela batalha, Jesus amado. Pregador para vir o dia de hoje, ele precisa estar isento de qualquer situação, irmão, que ele tem que estar ligado. Vai trazer a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Pega a Bíblia, obrigado, irmã. Pega a Bíblia e vai fazendo assim, e vai lá. Você não vai trazer recado. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Luiz Carlos Ferreira, que já está na glória com o Senhor. Deus não é menino para ficar mandando recado para ninguém, não. Deus dá a mensagem. O pregador entrega a mensagem de Deus. Como você vai entregar a mensagem de Deus se você não parar para ouvir? Se o coração não queima? Viu a importância e viu a sua responsabilidade com o pregador da sua igreja? De você estar orando por ele, cobrindo de oração, para trazer para o seu coração aquilo que Deus quer falar para você, para lhe ajudar você a vencer a vida. Tá vendo? Enquanto tem muitos que ficam, em vez de estar orando para abençoar o pregador, o pastor, fica procurando encrenca, coisinha aqui para tirar da presença do Senhor. Nós, como povo, juntos, nós vamos ter uma visão maravilhosa. Essa visão de Isaías é a que a gente vai avançando. Não é fácil, não.
O adorador da música, ele não é profissional, musicista. Adorador da música precisa ter vida com Deus também, porque na hora que ele subir aqui, que vai subir aqui, Deus está com ele, tem que estar com ele, tem que brilhar, o brilho do Senhor, o templo cheio da glória de Deus. Mas eu não estou ouvindo o templo cheio da glória de Deus. O templo cheio da glória de Deus está dentro do seu coração. Lembre que você é templo do Espírito Santo de Deus. O seu templo, que é do Espírito Santo, precisa estar cheio da glória de Deus, para transbordar. Maravilhoso. Começa quando eu olho para mim, pecador, vou para perto do Senhor. Mas sabe o que Deus faz, irmãos? Deus não nos deixa na situação, quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus não nos deixa na situação de ficar lá, eu sou pecador, não posso fazer nada porque eu sou um pecador. Deus, sim, você é um pecador, mas anote aí o que diz a palavra a partir do verso 6, quando diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa viva, que havia tirado do altar com a pinça, onde queimava o sacrifício, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Amém? Se Deus não perdoar o meu pecado, eu não tenho como entrar no céu. E Deus usou essa forma, digamos, essa estratégia de Deus, para o anjo botar a brasa na mão. Bota a brasa na mão, vai queimar. Leva a boca do profeta, purificou, fogo purificador. Purifica esses lábios impuros aí, meu amigo. Você não está dizendo que tem lábio impuro? Eu vou purificar agora, botar um fogo aí, o fogo do Espírito Santo. Purificou. E diz o que ele foi? Foi o quê? Perdoado. Você sabe o que quer dizer perdoado? Esquecido todo o seu pecado. Deus pegou, jogou, e Hebreus vai dizer isso, nas profundezas do mar esqueceu. A sua vida regressa de pecado. Por isso que nós pecadores devemos vir para Jesus cheio de pecados. Agora eu não preciso e nem posso continuar na presença de Jesus cheio de pecado. Venha como está, que Jesus transformará você. Agora eu amo Jesus, sou de Jesus, estou na igreja de Jesus, e Jesus é amor, posso fazer tudo, posso aprontar todas, e eu corro, peço perdão ao Senhor que Ele me perdoa. Não, o transformado não vai nem querer saber de pecado mais. Pecado bate na porta, ele chuta para lá. Por quê? Porque o Senhor é santo e Ele quer que nós vivamos em santidade. Santidade não são usos e costumes. Usa bermuda ou não usa bermuda? Tem brinco ou não tem brinco? Uma voltinha de ouro, quem gosta e tudo. A mulher gosta de se enfeitar, não é verdade? Não pode usar batom, não é essas roupas extravagantes que fica desenhando o corpo. Aí também, pelo amor de Deus, essa questão de ter bom senso. Mas o costume não é santidade. Santidade é a pureza da alma, do coração. Porque quem é puro vai saber se vestir. Quem é puro vai saber andar. Quem é puro vai saber o que falar. Puro, cheio do Senhor. Quem é puro não vai ter mais os lábios impuros. Quem é puro, se tinha uma vida regressa de palavrão, falar palavras indecorosas, já não fala mais, porque agora da sua boca saem palavras de bênçãos, de glória a Deus, de leveza. Você vai querer, Senhor, onde eu estiver, eu quero ser vaso de bênção para abençoar pessoas. E você vai usando as situações que Deus vai lhe dando para você ir abençoando vidas. Onde você estiver, eu saí de casa hoje com esse propósito. Fui lavar o carro lá em Léo, irmão de Léo, e tinha um rapaz lá, amigo dele, e ele foi falando, e Deus foi me dando palavra, foi abençoando. Abençoei ele com ensino, suplementos, com a palavra de Deus. Falei, a vida precisa ser leve. Não é assim, irmã Elza? Tem que ser leve.
E eu estava assim pensando atrás, a leveza da vida é como o som do piano de uma valsa e o dançarino no salão, para lá e para cá na leveza da valsa. A vida tem que ter essa leveza dada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós saibamos ir na direção do Espírito e conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus nos faz leve. E Jesus falou: se estiver pesada a sua vida, entrega o seu fardo para mim, que eu entrego o meu para você. O seu pesado eu fico para mim e o meu leve eu dou para você, porque eu quero que a sua vida seja leve. Não sobrecarregue a sua vida, não sobrecarregue a sua alma, não traga tribulações para você do que vai acontecer, de aquilo, e você vai tornando a sua vida pesada, desgostosa. E quando vier essas coisas que elas vêm, você fala assim: Senhor, eu estou entregando todas elas para o Senhor, todas, e me dê a leveza. E Deus vai lhe dando sabedoria, leveza, e você vai fazendo o assunto, ponto por ponto, aquilo que Deus deu para fazer com leveza. Deus quer que nós sejamos tão leves que em Hebreus 13 ele diz assim: para que a igreja não traga situações pesadas para o seu pastor, para que ele pastoreie vocês com tranquilidade, com leveza. A gente que é pastor, nós somos pastores, nós temos que saber qual é a nossa missão dentro da igreja. Tem uma vida de adoração a Deus, santidade, isso é notório, tem que ter. Palavra e oração. Obrigado. E ensinamento. Tem que ter isso. Cuidando do povo. Pastoreio na casa, visitar. Ele não pode estar envolvido com tudo não, porque ele não dá conta. A igreja tem que ter seu corpo administrativo. Vamos pensando nisso. Gestores. Tem que estar junto do pastor para estar dando direção. Mas ele não tem que se envolver com essas coisas não. Tem que se envolver com as vidas. Chegar na casa do irmão, da irmã, ouvir, levar a palavra. Porque é muito tempo que se investe em oração, consagração, para poder pastorear um povo. Fácil não, irmãos. E com leveza. E tem hora que tem que se fazer de surdo, porque vai ouvindo tantas coisas. E ó, dá um ninja. Ó, acabou. Isso aqui não me interessa. Vai limpando. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Porque senão você perde o foco daquilo que Deus lhe deu. Assim é para o nosso cotidiano. É no seu trabalho. Aquilo que Deus deu para fazer. Na sua família. Nós temos que saber pontuar as coisas. Separar. Agora no altar, Deus vai dando para nós essa direção, sabia? E por que nós existimos tanto em não querer estar no altar com o Senhor? Das 24 horas por dia, passamos tão pouco tempo, não é verdade? Até eu disse outro dia aqui, vou repetir: até você entrar no trono da graça de Deus vai requerer um tempo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Olha aqui, deixa eu dar uma dica para você. Você usa o seu celular para o trabalho, amém, mas não fica futucando toda hora celular. Isso rouba demais as suas energias. E na hora que você vai falar com Deus, a sua mente está tão carregada de coisas ruins. Televisão, novela, filme, fica ali tão vidrado. Na hora que vai para Deus, vai dar o bagaço do seu corpo. Como que você vai entrar na presença de Deus? Não vai entrar, irmãos. Mas na hora que entra, você vai lá: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E eu preciso do perdão. E o Senhor vem e perdoa. E o seu pecado perdoado. A sua iniquidade foi tirada, diz a palavra no verso 7. E o seu pecado perdoado. Quem está na presença de Deus, busca santidade, Deus perdoa. Agora, uma vez que o perdão é concedido por Deus, agora Deus não chamou para sermos aquele salvo, sentado e satisfeito. O que é que diz depois do texto? Deus deu missão para o profeta. Primeiro Deus faz uma pergunta: a quem enviaremos? Ou quem enviaremos, não é a quem não. Quem enviaremos, não é assim que está aí? Quem enviaremos nós? Quem enviaremos nós? Deus vai nos buscar lá no mundão. Foi assim comigo.
Muitos aqui devem ter sido assim também. Vai lá buscar minha carta. Ele usa homens, como eu e você, buscou. Veio para perto, perdoou o pecado. Oba, glória a Deus. Salvou, perdoou o pecado. Agora, eu estou dando missão para você. Você precisa ir. E o homem perto de Deus, o homem perto de Deus, cheio de Deus, vendo a presença de Deus, ele não diz não para Deus. Achei interessante o que a senhora falou, irmã. Está lá no zap. Eu fiz a pergunta para a senhora. Irmã, a senhora pergunta: posso sim, pastor. Não fica dando rodeio. Posso. Por que pode? Porque entendeu que Deus chamou para uma missão. Não diz não, não. Salvo se tiver outra missão. Você não, também não é ninja para estar... Ó, entenda aqui, ó. Eu estou fazendo essa aqui. Quando eu concluir, Senhor, aqui... ninguém é super-homem, super-mulher para estar querendo abraçar tudo. Eu disse, primeiro a sua devoção. O Senhor faz a pergunta para o profeta. Depois disto, no verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E para onde, irmãos? Enviar para onde? Enviar para o meio do povo de lábios impuros, pecadores, que precisavam conhecer a verdade do Todo-Poderoso, agora pelo homem purificado. Isaías. Quando o Senhor faz a pergunta, o que é que ele fala? Ele diz logo em seguida: eu respondi, eis-me aqui, estou aqui, meu Senhor. Glória a Deus. Eu não sei que missão Deus deu para você, mas se você está entendendo e Deus fala no seu coração, você diz assim: eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Você se entrega para Ele. Não tenha medo de você se entregar para Ele. Não tenha medo. Ai, Deus vai me usar aqui. Ai, eu estou aqui hoje e Deus, eu estou aqui hoje em Teixeira e o Senhor me enviar para outro lugar tão longe, Senhor. Não, a minha vida, a sua vida pertence ao Senhor. Irmãos, eu estou hoje em Teixeira de Freitas porque Deus me tirou do meu lugar de conforto onde eu morava. Por 2 vezes. A última vez eu pensava que eu nunca ia sair de lá. Deus, agora vem para cá. Eis-me aqui. Agora, não só foi isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus. Eu me entrego para o Senhor, meu Deus. Quem sou eu para lhe dizer não? Envia-me a mim, irmãos. Não foi para uma missão fácil. Não, isso aqui não vou não. Pelo amor de Deus, pastor, não quero nem ver com isso aqui, é muito difícil. Sim, Deus nos dá tarefas difíceis, mas Ele está conosco. O que eu tenho que dizer, eis-me aqui, envia a mim. Eu estou aqui, meu Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Envia a mim, estou aqui. Esse coração aqui é teu, toma, Senhor. Essas pernas aqui são tuas, toma, Senhor. Esses braços aqui são teus, toma, Senhor. Esse corpo inteiro é teu, toma, Senhor. Agora, você sabe o que eu peço a mim, a Deus, irmã Jéssica? Que Ele me dê alegria para eu fazer o que Ele me manda fazer, onde eu estiver. Muita alegria, a alegria do Espírito Santo, muita alegria para eu fazer com leveza. E eu oro a Deus para que seja assim com você também. Eu oro a Deus para que esta igreja faça assim também. Envia-me a mim. Então Deus disse: vai e diga a este povo, irmãos de Deus. Isso aqui dá um nó na nossa cabeça. Dá um nó, irmãos. Vai e diga para este povo, olha só, ouçam. O profeta vai orar alto de Deus, vai ter que chegar. Ouçam o que Deus tem a dizer. Ouçam, mas não entendam o que eu estou dizendo. Já imaginou eu estando pregando aqui para vocês agora a palavra de Deus, vocês me ouvindo, mas não entendendo nada do que Deus está dizendo para nós?
Já imaginou isso? Sabe por conta disso? Sabe por quê? Por conta do pecado, da rebelião, da dureza de coração, que Deus estava falando, e ninguém dando ouvidos para Deus. Vou usar aqui a palavra, uma frase: viravam as costas para Deus, e Deus falando, de forma que dava para entender. Agora Deus fala assim, ouçam, mas não entendam. O coração fechou tanto para Deus que agora Deus está falando: eu vou falar o que eu tenho para falar para vocês, mas vocês não vão entender. Vocês vão ver, mas vocês não vão perceber. E quando vocês vão perceber? O profeta pergunta: até quando, Senhor? Até quando tudo ser destruído, a cidade ser destruída, vier ruína, as mortes vierem, vocês vão perceber o que eu tinha dito, vocês não quiseram obedecer. Vocês vão ver agora o fracasso de vocês, por causa da rebelião, a dureza do coração. E Jesus Cristo usa essa passagem lá em Mateus capítulo 13. Bem disse o profeta Isaías: esse povo vê com os olhos, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem, não entenderam quem era Jesus. Jesus veio com tanto amor para dar, não entenderam, como os muitos não entendem até hoje e não querem. E eu vou falar de muitos lá fora não, de muitos na igreja. Estão na igreja, participando da igreja, ouvindo a mensagem do Senhor na igreja, vendo os cultos, as adorações na igreja, mas não entendem nem enxergam, porque estão nas rodas dos escarnecedores, fazendo tudo que o escarnecedor faz, aplaudindo e dando a eles o aval. Romanos 1 diz que aqueles que também apoiam tais situações estão na mesma situação, longe de Deus, correndo o risco de não irem para o céu. Estão na igreja. Quando, irmã, que eu vou entender que Deus está falando comigo? Quando eu vou ver o que Deus está me mostrando? Quando eu me apresento a Ele, Ele se apresenta a mim, primeiramente, né? Ele apresentou para o profeta. Abre o trono da graça, a minha mente, quebranta o meu coração. E eu estou perto dele e quero fazer o que ele quer fazer. Como disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando eu me disponho a fazer a vontade do meu Pai, eu vou conseguir ver. E vou estar, assim, mansinho, para fazer exatamente o que Deus quer que eu faça. E eu estarei mansinho para poder abençoar o povo de Deus. Eu vou dar de mim para o povo de Deus. Eu não vou querer do povo de Deus para mim, eu vou querer dar. Você vai querer dar, o outro vai querer dar. Agora imagine participar de um povo que todo mundo quer doar, todos querem dar, todo mundo quer dar, todos querem dar. Já pensou que maravilha que é? Coração quebrantado, sensibilidade do Espírito, querer estar na presença de Deus, adorar a Deus, vir para Deus. Na sua casa você separou o seu cantinho, o seu quartinho da oração. Esse eu vou fazer a minha casa, você já fez. Aqui em casa eu tenho o meu quarto, pode ser dentro do seu quarto mesmo. Esse lugar aqui é o meu lugar de eu me encontrar com Deus todos os dias. Senhor, cheguei. E nem todos os dias eu estou chegando tão bem. Tem hora que chega com a cabeça meio agitada daquelas coisas, está agitada, Senhor, a cabeça está agitada. Você pode falar com essa liberdade com Deus, com você anda com Deus. Meu Senhor, a minha cabeça está muito agitada, o meu coração está assim acelerado, mas eu estou aqui, acalma tudo, Senhor, que eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Não sou eu falar com Ele, é Ele falar comigo. Eu ficarei aqui. Aí o Senhor faz o quê? Dá calma no coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai levantar leve, despreocupado, com os mesmos problemas, mas na confiança que o Senhor está com você, vai lhe ajudar a resolver. Ser levinho. É isso que Deus quer para você. Diz para Ele: eis-me aqui. Senhor, eu não consigo ver a Tua glória como Isaías viu, mas enche esse templo da Tua glória que eu vou ver. Agora,
para Ele encher esse templo da glória dEle, vá para perto dEle todos os dias. Todos os dias. Na sua casa. É lá que é a sua igreja. Aqui também é, né? Lugar junto. Mas lá é o lugar do seu fortalecimento espiritual. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, para nós fecharmos. Vá para casa. Vá para casa agora. Vá para casa agora. Preste atenção. Você vai para casa. E se em casa você já tem um hábito de chegar em casa, eu chego em casa, eu vou ligar a TV. É um hábito. De repente um hábito seu, da igreja. Eu vou relaxar agora. Faça diferente. Vá para casa com um propósito de passar pelo menos um tempo com o Senhor, meditando na palavra, se enchendo dele, e crie um hábito. Todos os dias você está assim pertinho dele. Volte aqui depois, conta o seu testemunho. E você vai dizer assim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Você não vai ver mais o pecado do outro. Você não vai mais apontar o outro. Você vai ver, sou eu. Você vai enxergar você. Você vai querer limpar você. Vai querer ser pura você. E quando cada um de nós nos purificarmos, queremos, irmãos, vamos voar igual os serafins, bater asas, e viverá, irmã Robélia, leve, o seu coração leve. A ansiedade passará longe da sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi bom? Deus abençoou a sua vida? Abençoou? Você foi abençoado? Abençoada? Agora vai para casa e abençoa a outra também. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus. Senhor, como foi bom ter vindo aqui hoje. Como foi bom. Como foi bom ter ouvido esta palavra. Oh Deus, como o Senhor fortaleceu a minha pessoa. Como o Senhor abriu o meu entendimento. Como o Senhor fez eu entrar junto com Isaías no trono da tua graça. Como o Senhor me desafiou a ir levar essa mensagem a um povo que não quer ouvir muitas vezes. Como o Senhor me encaminhou. E como eu estou dizendo, eu estou aqui. Eu não vou dizer não para o Senhor. Nunca mais. Mas sempre sim. Eu estou aqui, meu Senhor. Obrigado por essa graça, essa misericórdia do Senhor. Por o Senhor cuidar de mim. Por o Senhor ser o meu Deus. Por o Senhor me ensinar que a vida precisa ser leve para viver. Que diante de todos os problemas que a vida tem, eles não podem dominar o meu ser, o meu coração, a minha mente. Mas quem deve dominar o meu ser, o meu coração, a minha mente é o Senhor, o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E eu quero andar com o Senhor. E eu quero dizer, ter a ousadia que o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor perguntar: quem enviarei? Senhor, o que há em mim? Qual o pecado que eu estou cometendo que não está agradando o Senhor? Toca nos meus lábios também, Senhor. Toca no meu coração, Pai. Purifica-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, abençoador para tantas outras vidas. Meu Deus, me ajude na minha casa. Vai orando assim: meu Deus, me ajude na minha casa a ter o meu canto de oração contigo todos os dias, Senhor. Todos os dias eu quero me encontrar com o Senhor, eu sozinho com o Senhor. Me dê essa força, essa coragem. E quando eu não estiver disposto, meu corpo não estiver disposto, me leve a si mesmo, meu Senhor. Porque é lá que eu quero ouvir o Senhor. É lá que o Senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer na minha família, na minha igreja, no meu trabalho. É lá que o Senhor vai me ensinar como eu tenho que tratar o meu irmão. É lá que o Senhor vai me ensinar a sair palavras de bênção da minha boca. É lá que o Senhor vai me ensinar a ter uns olhos puros. É lá que o Senhor vai me ensinar a ter uma mente saudável. É lá que o Senhor vai me ensinar a caminhar com o Senhor. É lá que o Senhor vai me ensinar a amar o Senhor. É lá que o Senhor vai me ensinar a amar os meus irmãos, a amar a minha família, a cuidar da minha família, a cuidar da minha igreja, a cuidar dos que trabalham comigo, a cuidar de pessoas. É lá que o Senhor vai me ensinar que eu não tenho que estar envolvido com tantas atividades dentro de uma igreja, mas que eu tenho que estar envolvido primeiramente com o Senhor, porque as atividades vêm depois. É lá que o Senhor vai me ensinar a não ser negligente com o que o Senhor me entregou para fazer na tua casa, a não ser negligente com a minha casa. Meu Deus, nos perdoa. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe.
Ah, Pai, falando assim, nós vamos vendo tanta coisa que nós fazemos que não agrada. Nos perdoa, Senhor, nos purifica, Pai. Que saímos daqui purificados, encorajados, desafiados a aprender e a ensinar a outros. Que o Senhor me dê uma pessoa essa semana para eu compartilhar o que eu aprendi aqui, sentar com ela e aí ouvir a palavra do Senhor através da minha vida. O Senhor não falou? O profeta não falou? Envia-me a mim. Então envia-me a mim. E eu quero compartilhar com alguém o que o Senhor tem me ensinado, meu Deus. Fala assim com Deus e Deus vai colocar no seu coração. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus levante sobre você o seu rosto. Que Deus lhe dê paz. Que dê leveza. Que a sua alma seja tranquila. Que você tenha uma vida leve, na paz, longe de dores, de angústias, mas de sabedoria, de amor, de temor, de força do Senhor. Fortaleza, Ele é o seu refúgio. Tenha tudo isso na sua vida. Que as fronteiras suas sejam enlarguecidas. O Senhor enlargueça suas fronteiras, a sua fé, e que o Senhor livre de dores. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.